Bom dia, irmã, bom dia, irmão. Estamos trabalhando essa ideia que a gente vai encontrar novamente hoje nos versículos de 1 a 14 de Gálatas 3, que diz respeito à refutação, ao embate, ao combate, à luta que Paulo trava contra a ideia de uma salvação pelas obras ou de uma salvação pela graça mais as obras, que era alguma coisa, que era uma coisa que os judaizantes, aqueles que defendiam o judaísmo dentro do cristianismo, traziam para o evangelho. O cristianismo nascente, a fé que se espalhava, deveria obedecer a regras da lei, regras que a lei havia estabelecido para aquele povo no qual nasceu o evangelho, ali na Judéia. No entanto, Paulo diz, não há salvação mais obras, não há salvação pelas obras. Esse embate de Paulo, essa luta de Paulo, é a luta de todos os tempos. E esse combate existe normalmente nos dias de hoje, embora talvez a gente não veja. Pois Gálatas 1,3 vai nos dizer, é evidente que pela fé o homem não é justificado diante de Deus, pois o justo viverá pela fé. Paulo se apoia em Abacuque 2,4, parte B, para dizer que a fé é a razão do homem existir num relacionamento com o Criador. O homem só chega a Deus pela fé, é exclusivamente pela fé, é somente com o selo da fé. É somente com a fé que Deus deu ao homem que o próprio homem, pela própria fé, alcança o próprio Deus. Somente. Então, essa palavra, esse primeiro libelo de Paulo, essa acusação que Paulo faz ao que ele chama de, por outras palavras, corruptores do Evangelho, pois os chama de malditos, é anterior a Romanos, onde Paulo ainda vai reafirmar com muito mais fundamentos essa explicação que ele faz em torno do porquê somos salvos pela fé e não de alguma outra maneira. Ora, imagina a irmã, imagina o irmão que recebeu um grande presente. A gente não vai entrar em detalhamento de presentes, mas só pensar que esse presente é uma vida. É toda uma vida que o irmão ganhou. Então os irmãos agora têm uma vida nova, digamos que seja mais 50 anos de vida, com mobilidade, com saúde física, saúde intelectual, saúde psicológica, saúde espiritual, né? Nesse exemplo que a gente está dando, e recebeu isso de graça. Olha, você vai viver mais 50 anos desse jeito, como se você fosse um garoto, ou como se você estivesse na meia-idade, sem os percalços da velhice, né? O desgaste corporal, físico, psicológico. O irmão diz, beleza, aceito, eu quero, recebo, né? Ok, mas agora o irmão, a irmã, eu mesmo posso pensar, puxa, eu tenho que pagar por essa vida, esses mais 50 anos. O que eu vou fazer agora? Vou vestir roupas mais folgadas? Não, mais apertadas? Não, eu vou impor uma regra lá na minha igreja, ou uma regra para mim mesmo, que se eu tomar um refrigerante, vou ficar agora 10 dias sem comer. Ou se eu fizer isso, nem é uma coisa tão pesada essa punição, eu apenas não vou poder ajoelhar, ou eu não vou poder, sabe? O irmão estabelece regras para si, desde as mais simples até as mais complicadas, para poder justificar esses 50 anos de vida a mais que ele ganhou. Só tem uma questão, isso é impagável, não há como pagar isso. No entanto, se alguém recebeu a vida eterna, e nesse ponto é exatamente disso que estamos falando, recebeu isso gratuitamente da parte de Deus, e agora cria-se meios e mecanismos de se pagar isso. É isso que Paulo está refutando na prática ou nas práticas que os judaizantes queriam trazer para os salvos, para os convertidos, àquela fé
que crê no sacrifício de Jesus na cruz. E que crença é essa? Que fé é essa? A fé de que o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz no lugar do nosso sangue, ao invés de sermos nós crucificados em um julgamento cósmico. Jesus foi julgado, Jesus foi condenado a uma cruz, na situação de Deus homem, derramou seu sangue e nos purificou. É nisso que cremos, essa é a nossa fé. Depois disso não há mais o que fazer, não há como fazer. É simplesmente impagável, é infinito, está longe do nosso alcance. Claro, como Tiago nos ensina, as boas obras, e Paulo também nos ensina, as boas obras nos acompanham. É um processo de santificação, de desprendimento das coisas materiais, de salvação em salvação, de fé em fé, vamos avançando. Essa é uma situação. Então, o impressionado, Paulo, está impressionado com o quê? Ele está impressionado com a forma como que os Gálatas se fascinam, se deixam fascinar pelos argumentos de suas lideranças, de suas influências, para adotar práticas que não são do Evangelho. E ele levanta alguns argumentos para poder demonstrar como eles estão sendo até mesmo manipulados, como estão sendo fascinados pelo erro. O primeiro deles, Paulo diz, é o Cristo crucificado. Ou seja, como a fé os alcançou? Foi pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Isso falamos há pouco, que estamos sempre repetindo, e nós repetimos isso porque essa é a base da nossa fé. Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Ele foi exposto como alguém que se sacrificou por nós. E veio a fé. E essa fé não veio pelas obras. Essa fé veio da parte de Deus e o homem a aceitou. E esse é um outro ponto. Jesus foi exposto como crucificado e a fé nos alcançou os cristãos da sua época, os Gálatas, supostamente de várias igrejas espalhadas pela Galácia, igrejas várias que havia na Galácia, que já haviam sido plantadas, que estavam em crescimento e que se deixavam influenciar negativamente. Então Paulo está dizendo a eles, olha, você recebeu a Cristo porque você creu num Cristo crucificado. E aí veio a sua fé. E essa fé vem não pelas obras, mas pela aceitação desse conhecimento sobrenatural que agora te foi dado. Isso inclui dizer que você recebeu, que ele recebeu, ela recebeu, nós recebemos, os nossos irmãos daquela época que agora estão na eternidade, com o qual nós convivemos, receberam o Espírito Santo. Então, nesse recebimento do Espírito Santo, não há uma segunda coisa a fazer. Não há uma situação, uma consequência, uma ação para receber o Espírito Santo. Você creu, aceitou a fé, recebeu o Espírito Santo. Creu no Cristo crucificado, tem a fé, recebeu o Espírito Santo. Agora, isso gera uma situação tranquila? De forma alguma, você está indo contra todo um sistema alicerçado pelo Estado em outras religiões ou em outra religião. E você é perseguido agora. E você sofre, você passa por sofrimento. Então, passando por esse sofrimento, pela sua fé, pela ação do Espírito Santo em sua vida, não que o Espírito Santo promova essa perseguição, mas ao habitar nesse mundo, por nós, ao habitar em nós nesse mundo, provoca conflitos que eram muito maiores naquela época. Imediatamente é reconhecido como um adversário, o Espírito Santo, e nós, pois o Espírito Santo mora em nós, somos reconhecidos como adversários de uma situação dominante, dominada, estabelecida, com a ação do maligno, uma situação talvez maior do que hoje em dia há, de injustiça e impiedade. Então, nessa prática de fé e de obras de amor, o cristão ele é reconhecido como inimigo.
e é perseguido e sofre perseguições. E Paulo diz para eles, e poderia dizer para nós, é em vão esse teu sofrimento? Aqui, dentro do cristianismo primitivo, embora Paulo não usasse essa palavra, nós estamos usando, mas aqui dentro desse cristianismo nascente, no qual você é perseguido pela sua fé, e você vence, e você sobrevive, e é em vão esse sofrimento, e no meio disso, você vê a ação de Deus na sua fé, na sua vivência, e em milagres e sinais. Nessa época em que você vive, o poder do Senhor se manifesta dessa forma, e você vê isso. Então Paulo lembra aos Gálatas 4 situações fundamentais. A mensagem da cruz, o Cristo crucificado, o sangue derramado por nós, e não o nosso sangue é derramado, mas o sangue dele por nós. O selo do Espírito Santo, as obras de fé que são realizadas pelo Espírito Santo em suas vidas e em nossas vidas. O sofrimento passado e o poder do Senhor manifesto no meio dos Gálatas, nas suas várias igrejas, as igrejas da Galácia. Ora, tendo vivenciado tudo isso, os Gálatas ainda se deixavam fascinar por práticas judaizantes em seu meio, símbolos, diálogos, conversas, doutrinação. Mas qual era essa doutrinação? Quais eram os principais argumentos dos judaizantes para mostrar aos cristãos de então que eles deveriam adotar práticas da lei, condutas da lei, principalmente aqui mencionado no texto, a circuncisão? Os judaizantes, eles apresentavam 2 argumentos principais. Que Abraão só teve a sua fé aperfeiçoada depois da circuncisão. E, segundo, portanto, só aqueles que aceitassem ser circuncidados seriam filhos de Abraão. Isso baseado em Gênesis 12 e 17. Abraão tem um ato de obediência, que é um ato de fé, mas ele é aperfeiçoado depois, pois ele se circuncida. Então seus filhos serão aqueles, filhos de Abraão, que também se circuncidarem, e esses serão abençoados, esses serão as nações abençoadas e abençoadoras, filhos de Abraão. Irmãos e irmãs, veja como Paulo vai refutar esses argumentos vigorosamente, fundamentado principalmente em Gênesis 15, 6, onde se diz: Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Os atos de obediência de Abraão, saindo de Ur dos Caldeus, a sua fé manifesta num herdeiro, num filho, mesmo, como diz a Bíblia, a sua carne já mortificada nos seus 100 anos de idade, que ele teria na época que ele tinha, e ainda a fé na inumerável descendência que Deus lhe prometera, foram atos de fé. Deus lhe deu essa fé e ele a aceitou. Deus lhe ofereceu essa fé e ele a aceitou. Portanto, Paulo vai dizer, filhos de Abraão são aqueles que pela fé são filhos de Abraão. Não por uma marca corporal, não por obras, por atos de fé. Finalmente, em Abraão todas as nações serão abençoadas. A salvação é a maior bênção que qualquer um poderia receber. A salvação, a justificação pela fé, é a grande bênção que Deus derramou a todas as nações em Abraão. E assim, Paulo conclui essa parte, dizendo que são filhos de Abraão aqueles que o são pela fé, e não por marcas corporais, e não pela circuncisão. Irmãos e irmãs, essa é a primeira parte dessa lição 3. Dividimos assim porque ela lida com temas complexos que pré-anunciam, que anunciam antes aquilo que depois Paulo vai fundamentar mais, detalhar mais em Romanos, da qual essa última parte que estamos mencionando agora, da questão dessa não circuncisão, mas de fé, de atos de fé, em Romanos 4. No começo do capítulo, Paulo também vai explanar um pouco sobre isso. Muito obrigado,
Até o próximo domingo.